Moçada, hoje estamos aqui na casa do Franco Bertolani. Já fiz um curso com esse fera lá no Goiás e tivemos a oportunidade aqui, ele abriu a porta da casa dele e hoje nós vamos entrevistar ele e contar um pouco da história dele aqui para vocês. O que é o Franco, onde que ele tá, o que ele faz, o que é essa pessoa ilustre aqui no meio do cavalo, na vida pessoal. Meu amigo, muito obrigado por estar recebendo nós aqui na sua casa, uma satisfação muito grande. Então vamos começar aqui pelo começo, como diz o outro. Se apresenta para as turmas ainda que não conhece o senhor, para os que conhecem já vai só confirmar a história. Bom, primeiro obrigado, Aura, por fazer uma visita pra gente aí. Sei que você está nos Estados Unidos, você é família. Obrigado por vir aqui, né, fazer uma visita pra gente e vamos conversar, né, vamos bater um papo. Falar de cavalo sempre é bom, né? Sim. Bom, eu me chamo Franco Bertolani, né, já tô treinador de rédeas, já há um tempinho aí na estrada, né, 35 anos de profissão. Comecei no Brasil, morei 8 anos na Itália e já tô 3 aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui no Texas. Legal. Franco, o seu início do cavalo foi no Brasil, então? Foi. E como que foi o seu primeiro contato? Você lembra ainda do seu primeiro contato com o cavalo? E falou assim, rapaz, é isso que eu quero, com que idade que foi? A gente não esquece, né? Pra começar, eu sou o primeiro da família que engrenou no cavalo. Eu não tenho, assim, meus pais, na época, avós, não tem nada a ver com cavalo. Meu pai, ele era engenheiro florestal, então ele gostava de madeira, floresta, fazenda, mas gostava de cavalo, de boi, mas nunca teve, assim, nada. Só que eu lembro, quando eu tinha 6 anos, a gente, de repente, ia passar férias, ali tinha uns hotéis fazenda, ali na região onde a gente morava, e tinha uns cavalos de passeio lá, sabe? E aí a gente ia lá, e aí um dia eu quis montar, né? Tinha 6 anos de idade, aí comecei a falar, vou montar esse trem aí pra ver como é que é. E quando eu montei a primeira vez, eu falei, é isso que eu quero, já foi muito assim, entendeu? E aí eu tive um apoio dele, da família, né? Aí devagarzinho, aí com 8 anos eu fui convidado para treinar tambor, baliza, laço, aquelas coisas de criança quando faz lá no Brasil. E aí era de um médico ali em Bauru, ele tinha um Aras, ele tinha uma equipe que fazia as provas. E aí eu comecei, ia lá e aprender, e aquela coisa muito assim primitiva, né? A gente aprendia na época com os peões da fazenda, não tinha curso, não tinha nada disso, né? Então a gente aprendia a ficar em cima da sela, né? Não sabia nem onde colocava a mão e os pés direito, mas... E aí foi ali que eu comecei, entendeu? E depois meu pai comprou um cavalinho, aí ele depois quis criar. Então ele entrou no cavalo por minha causa, não fui eu que entrei já porque vinha alguma coisa da família. Aí depois dos 8 aos 14 eu fazia tambor, baliza, laço, aquelas coisas da BQM, tudo. Aí foi entrando no meio, né? Foi aprofundando. E depois eu, com 14, 15 anos, eu conheci a rédeas praticamente, que meu pai gostava muito na época, entendeu? E aí... ele tinha um garanhão na época, mas era aquela rédea bem lá atrás, só a BQM, não tinha ainda a NCR, a associação de rédea não tinha. E aí, em 1990, com 16 anos, eu vim morar um ano aqui nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que você veio? Foi a segunda vez, porque eu vim uma vez para competir num campeonato de jovens, em 88. Mas só vim, competi e voltei. Aquelas provas que tinha na época. E aí, com 16 anos, eu vim para morar um ano. Com um treinador famoso na época, né? Que até ganhou um Pro Futuro no ano que eu trabalhei para ele. E ali que eu fui meu primeiro contato com rédeas, assim, profissionalmente. E eu acho que dali, aí quando eu voltei pro Brasil, comecei a treinar profissionalmente lá. Mas eu acho que a vantagem que eu tive, que eu decidi muito cedo o que eu queria. Entendeu? Isso é importante. Porque você sabe, hoje é difícil, às vezes uma pessoa... Eu tinha 16 anos, às vezes hoje não tem uma cabeça. pessoa de 16 anos não faz 5 faculdades, 3, 4, não sabe o que é. E eu, graças a Deus, quando eu entrei no meio do cavalo, eu falei assim, não, é isso que eu quero ser, eu quero treinar cavalo. E hoje é mais fácil, mas imagina você querer treinar cavalo em praticamente 35 anos atrás. Não. Primeiro teu pai chamava de louco, né? Porque eles queriam que a gente fizesse uma faculdade, né? Um diploma. E eu fiz faculdade. Tem uma profissão, né? Exatamente. Você precisa ter uma profissão, você vai só montar cavalo? Exatamente. E eu fiz faculdade, eu fiz 4 anos de administração de empresa, mas faltando um ano para me formar, eu tive que parar porque foi o ano que eu ganhei o Pro Futuro no Brasil, e aí começou a aumentar os animais muito, e aí eu comecei a tomar um pau nas matérias por causa de falta, porque não dava tempo de eu terminar os cavalos durante o dia para fazer a faculdade à noite, aí eu acabei trancando a faculdade e não voltando mais. Entendi. Franco, vamos fazer um negócio. Hoje, o que você vê de diferença do Franco de 16 anos e se o Franco fosse ter a mesma oportunidade no dia de hoje? O que você teria feito diferente? Cara, sabe, como pessoa e como treinador mudei muito, né? É normal que a gente vai atrás de conhecimento. A minha ideia na época de sair do Brasil foi porque eu queria melhorar não só como treinador, mas como pessoa, né? Então, esse foi eu. Não que o Brasil estava pequeno, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de desafio, sempre me desafiei muito para tentar melhorar, né, no que eu faço. Eu sempre quis fazer bem feito, né, o que eu faço. Então, eu acho assim, mudou muito de 30 anos para cá. Então, assim, mas se você perguntar o que eu faria diferente, praticamente nada, porque eu acho que tudo teve a sequência. Foi o caminho que eu tive que fazer.
paguei altos preços, que é normal, acho que existe muito sacrifício, né? Mas eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário, eu faria tudo exatamente da maneira que eu fiz. forma. Porque se eu cheguei até hoje, e graças a Deus, dentro da minha profissão, eu consegui fazer alguma coisa, e tô tentando continuar fazendo, é porque tudo que eu passei foi válido, né? Eu acho que, eu sempre falo, se a gente faz alguma coisa por 35 anos, quer dizer que a gente mais acertou do que errou. Senão não dura esse tempo todo. Não. Você concorda? Então, assim, se eu voltar tudo lá atrás, eu acho que eu não tenho nada assim de falar assim, não, eu faria diferente. Muito pelo contrário, eu faria tudo igual, porque tipo assim, a experiência que a gente tem hoje, ela não compra, né? Você não consegue isso em um dia, em um mês, em um ano. Consegue. Isso aí é errando, passando uns bocados ruins aí, porque aí você vai aprendendo e vai melhorando. E essa experiência, essa casca que a gente fala, ela vem com o tempo, não tem como. Franco, hoje, no dia de você estar aqui nos Estados Unidos, o que você vê de comparativo com os treinadores brasileiros e com os treinadores americanos? O que tem que ajuda no Brasil, o que ajuda mais estando aqui nos Estados Unidos, de genética de cavalo, de oportunidade, de qualidade de pista, de estrutura, num global, assim, num geral? Eu acho assim, hoje o mundo ficou muito pequeno, né? A gente tá conversando ainda. Hoje a pessoa tem acesso a muita coisa hoje, conhecimento. Imagina eu, quando eu quis aprender, eu tinha 16 anos, eu tinha que pegar o avião e vinha pra cá, falar uma língua diferente, ficar longe da minha família, não tinha telefone, não tinha internet na época. Eu lembro que eu falava, em 1990, eu falava uma vez por semana com a minha família, de sábado, no telefone fixo. Então eu ia no mailbox, naquelas caixas de correio, pra ver se tinha carta dos meus amigos, que saudade que eu tinha. Então hoje não, hoje você tá morando aqui, você fala, pega o telefone, fala, vê a cara, vê o vídeo. Exatamente. Então, eu acho assim, hoje, claro que o nível é muito mais alto, as coisas melhoram muito, mas é muito mais fácil começar hoje, acesso à informação, entendeu? Então, eu acho assim, hoje, a nível mundial, e por eu ter essa experiência, sorte de ter morado na Europa 8 anos, treinado no Brasil e aqui, eu acho a diferença entre, por exemplo, os 3 continentes, por exemplo, é a questão da quantidade e qualidade. Eu acho que no Brasil tem bons animais e bons treinadores quanto aqui. Certo. Só que aqui tem muito mais. Entendeu? Muito mais cavalo e muito mais gente. Exatamente. No Brasil você tem aí, vou te dar um número, claro que não é exato, mas no Brasil você tem 15 animais, falando de heads, que pode ir lá e marcar 75 dentro da pista, aqui tem 300. Você tá entendendo? Aqui é mais difícil, porque tem a quantidade e qualidade maior. Europa é a mesma coisa, a qualidade na Europa, eu falo em Europa geral, porque é tudo perto ali, a gente compete na Europa toda. Então eu acho que tem que também a diferença da quantidade e qualidade. Tem bons treinadores na Europa, bons animais, que se vir aqui pode apertar e ainda bem. Só que a quantidade de qualidade que muda um pouco, porque tanto de cavalo como de treinador. Quando a gente fala em competição, se a gente tem esses, que nem você falou, um número de 15 aí, um número fictício, e um que vai furar a bolha, né? Um que vai ser o campeão. O que vai ser aquele diferencial? Você acredita que, igual muita gente fala assim, o meu cavalo estava no dia dele? Não. Ou estava no meu dia? Não. Você acha que... Eu acredito assim, a competição pra mim é só uma extensão do que você faz a tua tarefa de casa. Entendeu? Assim, eu acho... É normal o cavalo perder um pouco no dia da competição, porque a gente não pode errar. Entendeu? Tipo assim, você tá trabalhando todo dia na sua casa, um cavalo de repente um dia trabalha mal, no outro dia ele pode trabalhar bem. Na prova ele não pode, se ele trabalhar mal, ele não, entendeu? Então, agora, essa constância a gente tem que buscar em casa. Se o seu cavalo trabalha 30 dias no mês bem, não tem porque na hora da prova ele mal. Ele pode perder um pouco, porque às vezes de repente a pessoa tá mais nervosa, ou o teu cavalo às vezes tipo assim, não tá acostumado a sair de casa. Tem alguns itens que pode sentir a viagem, entendeu? Tem algumas que não dormiu bem, porque às vezes as baias ficam acesas a noite inteira, entendeu? Então pode ter algumas coisas que podem influenciar. Mas assim, eu também não acredito que o cavalo tipo assim, 30 dias no mês bem, e depois na prova ir muito mal. Ele pode não render o que ele rende todo dia, mas ele vai perder alguma coisinha. Mas tem cavalo às vezes que é até melhor. Então eu não acredito assim no dia, eu acredito assim, quem acertar, acertar a mandada, né, que a gente fala. Então, existe aí, vai numa final, por exemplo, numa final de 30 animais, uma prova grande aqui, eu não acredito que são 30 cavalos que podem ganhar. Numa final de 30 cavalos aqui, uma final grande, vai ter 5, 8 cavalos que podem ganhar, vão ter 10 cavalos aí que vão tentar fazer a melhor final possível para tentar ganhar o cheque melhor, entendeu? E vai ter 7, 8 ali que já tá dando, graças a Deus, tá na final. Nossa, que milagre tá aqui. Você concorda? Não tem 30. Então, aí dentro desses 8, 9, 10, 5 que pode ganhar, aí a gente assume que todos foram bem treinados, todos estão no dia, todos estão bem. Aí vai aquela coisa de momento, de o treinador acertar a mandada, de não errar, de não ter penalidade. E aí que vai diferenciar aqueles 5 que vão ganhar. Entendeu? Dele arriscar um pouquinho mais, assim, agora eu vou arriscar essa manobra, porque eu sei que eu posso tirar um pouco mais do meu cavalo e dar certo e também pode dar errado. Exatamente. Rédeas é uma modalidade assim, que você tem que não só treinar, mas apresentar com muita inteligência. Porque se você tem um cavalo que, não, esse é um cavalo que posso ganhar,
eu arrisco, porque é a minha chance de ganhar. Mas se eu tenho um cavalo que já tá na final ali, eu não posso arriscar, porque eu sei que só arriscar vai ser pior. Então eu tenho que tentar tirar o melhor dele para mim ganhar o cheque maior na final, entendeu? Entendi. Ou uma melhor classificação. Entendeu? Então aí vai tudo de cada um, conhecer o cavalo e apresentar com a cabeça. Hoje é uma pergunta assim que algumas pessoas sentem, outras não. Que hoje você tem uma carreira muito grande, você já passou por várias provas, por várias finais. Você chega numa prova, dá aquela tremidinha dentro do cano da bota ainda? Ou assim, não, que é mais uma prova, eu tô consciente, eu tô montado no meu cavalo, que eu conheço ele? Não, cara, eu posso falar por mim, não posso falar por... Eu conheço treinadores aí com muita experiência, com muitos anos, que na hora ainda dá aquele frio na barriga. Aí vem a pessoa e fala, não, mas o dia que eu perder o frio da barriga, eu não faço mais, entendeu? Cara, eu sou muito tranquilo quanto isso. Eu não sinto... Assim, eu foco, eu memorizo muito, entendeu? Tipo assim, a noite anterior eu durmo bem, tipo, de uma final, mas antes de dormir, eu memorizo cada manobra que eu tô fazendo com cada cavalo, entendeu? Então eu foco bastante, mas, cara, eu não tenho... Já faz tempo isso. Talvez quando eu era mais novo, assim, eu tinha aquela coisa da ansiedade, né? De questão assim, da pessoa ser mais nova. Mas depois eu já tô muito tempo na estrada, eu fico super de boa. Eu não sinto a pressão, não sinto nervosismo. Mas isso sou eu, né? Não quer dizer que é certo e errado também. Porque tem treinadores que ganham hoje e sentem. Entendeu? Eu consigo controlar bem. Agora eu foco bastante e memorizo muito a situação que eu vou viver na prova pra não ter nenhuma surpresa ruim. Entendi. Hoje, o Franco de hoje, se ele pudesse olhar num retrovisor e passar uma dica pra quem tá começando lá atrás, igual você com 16 ou com 8 anos, fala assim, cara, eu tô vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa é o Franco quando criança. Sei. O que você daria de recado pra essa pessoa? Assim, investir em conhecimento. Isso eu acho que é a melhor coisa que a pessoa possa fazer. Porque o cara rouba teu carro, cara, mas teu conhecimento ninguém rouba. Isso você vai levar pro resto da sua vida. Então é o que eu fiz. Entendeu? Eu na época, como eu falei, o mundo não era pequeno como hoje. Então eu tive que pegar o avião, investir, eu fui por cá, eu aprendi. Depois eu lembro toda a fita cassete, na época era fita VHS. Tudo que era fita cassete de treinador, de treinamento, eu comprava tudo. Não importava se eu gostava do cara ou não, do treinamento, eu assistia, entendeu? Todo curso que tinha no Brasil de algo americano eu ia fazer, entendeu? Eu ia montar com outros treinadores para aprender. Então eu acho assim, e até hoje eu faço isso. Até hoje não faço mais curso, mas monto com outros, dicas, a gente troca informações com outro treinador. Então eu acho assim, a melhor coisa que a pessoa tem que fazer hoje, tem que começar, é investir em conhecimento. Uma vez que você tem conhecimento, você tem a chance de fazer bem. Aí vai depender da tua dedicação, do teu trabalho, da tua honestidade, entendeu? Aí depende de muita coisa. Mas sem conhecimento, você pode ser o que for, não chega em nenhum lugar. Você falou uma coisa aí que eu falo muito hoje na Doma, os pessoal que vai fazer curso comigo, ou até mesmo que procura muita pergunta na internet, que você recebe também muita pergunta pelo Instagram. A gente hoje criou um leque de amigos, né? Acredito que o senhor muito mais do que eu. E aí você tá montando num cavalo, você vê um trenzinho aqui e fala assim, rapaz, fulano de tal já montou em muitos cavalos dessa linhagem. Deixa eu dar uma ligação pra ele. E aí, pelo que você é hoje, que o cara vai te atender, vai trocar uma ideia, e por telefone ele consegue te explicar e você consegue entender, porque você sabe executar as manobras 1, 2, 3 e 4. Sem dúvida. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento, não tem uma pessoa pra ligar, não tem como você explicar pra ela, você puxar um pouquinho sua mão assim, fazer assim. Muita gente me faz pergunta no Instagram, porque acredito com você também, né? Meu cavalo não faz isso, o que eu faço? Eu tô com um problema aqui. A primeira que eu faço é me manda um vídeo. Eu não tenho como imaginar o que tá acontecendo, porque às vezes tá acontecendo uma coisa que o cara acha que tá acontecendo e não é aquilo. Então primeiro manda um vídeo, depois do vídeo, aí é fácil, porque é fácil pra nós, que a gente tá há muito tempo, acredito pra você também, é fácil a gente analisar, diagnosticar o problema e falar pra ela, eu acho que tem que fazer isso. Aí, normalmente eu faço isso com a pessoa, eu falo, faz, vê se funciona e me manda um vídeo. Aí me manda um outro vídeo. Aí de repente a pessoa tá fazendo, mas não tá fazendo ainda como a gente quer. E não melhorou. Aí eu falo, não, tem que mudar. Até engrenar. Na hora que a pessoa faz exato e o resultado aparece, ele me manda, eu falei, é essa a estrada, por aí. Então a gente faz muito isso. É claro que também minha vida é muito corrida, com negócio de curso, de prova. Então, às vezes, tem muita gente que eu não consigo ainda responder. Porque às vezes também tem gente que sabe, abusa um pouco, é curso por Instagram. E aí é difícil. Mas, assim, essas dicas eu me sinto bem fazendo, entendeu? Eu acredito que você é igual. Não que a gente pode ensinar, mas assim, é bom, às vezes tem pessoas, assim, fundão do Brasil, que não tem a oportunidade de fazer um curso com você. Não tem nem condição. Né, de conhecer você, de ir lá com você. Então, às vezes o Instagram ou a internet é uma forma de você, às vezes até ajudar uma pessoa e deixar ela feliz do outro lado. Evoluir ela lá onde que tá. A gente caminhando pro nosso final. E hoje, você prefere qual linhagem, isso tem no seu treinamento, fala assim, eu gosto de tal linhagem e tal, ou você gosta do cavalo, falando assim, na rédea, a gente sabe que existe N's papéis de cavalo de rédea, mas tem um que você identifica, que você gosta mais, fala assim, esses daqui sempre foram bons,
Ou fala assim, não, traz pra mim que eu quero montar, eu quero decifrar esse enigma? Não, cara, eu, assim, essa pergunta todo mundo me faz, e eu sempre falo, eu gosto do cavalo bom, não importa o que ele seja, né? É claro, tem algumas linhagens que ele se identifica mais por a gente ser treinado, que nem eu falo. Eu fiz um podcast agora com o Tom McCutcheon, e esse cavalo que eu ganhei o Waco agora, ele é filho do Inferno, a Glória Guerreiro. Os dois eu treinei. Eu treinei o pai e a mãe, e ganhamos com os dois. Então, nunca vai ser fácil, mas quando você treina algum cavalo, filho de pai e mãe que você já treinou, vamos falar assim, fica um pouco menos difícil. Não é que é fácil. Porque você já não comete erros que você já cometeu lá atrás. Então já leu o caráter do cavalo melhor, já sabe, ó, a mãe tinha dificuldade aqui, o pai tinha dificuldade ali, entendeu? Então aqui eu posso ficar tranquilo que aqui vai de boa. Então eu acho assim, quando você treina algumas, independente da linhagem, você treina filhos de cavalos que você já treinaram, ou filhos de pais e mães que já treinaram, eu acho que ajuda bastante. Agora, linhagem, é difícil especificar um. É claro que eu, por ter treinado o Inferno, eu tenho bastante filho dele e me dou bem, entendeu? Mas existem várias linhagens boas. Agora, o importante, assim, é não esquecer da morfologia do cavalo. Porque às vezes a pessoa fala, a gente quer filho de pai produtor com mãe produtora. É claro que todo mundo quer. Mas aí pega um indivíduo que não tem a medida certa, o cavalo não é bem feito, não é bem balanceado, tem um pescoço ruim, tem os afros ruins. Exatamente. Aquilo lá, por mais que ele esteja na qualidade, na mente dele, mas o físico não vai corresponder. Assim como também o contrário não é verdade. Às vezes você pega um cavalo que é muito bem feito, mas aí tem uma linhagem que não te agrada, a mãe nunca produziu nada, o pai nunca produziu nada. Então eu acho que assim, é uma combinação das duas coisas. É claro que a gente quer a linhagem de rédeas fechada, pai e mãe que produziu, mas também respeitando o indivíduo em si, a morfologia de cada cavalo. Agora uma coisa puxando pro seu lado. Quanto um cavalo correr prova, que seja ele em qualquer modalidade, a rédea é fundamental. É 10%, é 5%, é 50%, é 100%? Não falando a rédea, claro, não, modalidade rédea. Eu entendi. Eu acho assim, a base, o pessoal às vezes confunde a base de rédea, né? A base de rédea pra mim, eu vejo dessa maneira. É o cavalo ir pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, sem resistência. Essa é uma base boa de rédea. E às vezes o pessoal confunde a base de rédea e fala, tem que parar, espinar, galopar, trocar, entendeu? Quer dizer, e não é isso, a base de rédea é isso. E aí você volta aqui, toda modalidade que você for ensinar, teu cavalo tem que ter isso. Você concorda? O carro de carroça tem que ter uma base de rédea. Como é que você vai encostar a carroça de um lado do outro? Entendeu? Sim. Então, assim, às vezes o pessoal confunde a base de rédea, né? Às vezes o pessoal acha que a base de rédea é um treinamento de rédea. Não. Eu acho que você pegar um pouco de 2 anos, puxou pra direita, ele foi. Puxou pra esquerda, ele foi. Puxou na boca, ele parou. Puxou um pouquinho mais, ele recuou. Essa é a base de rédea. Aí ele tá apto a botar qualquer modalidade. Entendeu? Eu vou até além. Às vezes, quando a gente tem uma modalidade de boi, por exemplo, apartação, você não pode botar muita rédea. Não, o cavalo vai ficar muito submisso a você e não vai ligar no boi. Entendeu? Então aí a rédea tem que ter essa base, mas tem que ter ela mais, não pode ir muito a fundo nela. Então não é que a rédea tem que estar em tudo, mas a base de rédea eu acho ela importante. É o cavalo ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, sem resistência. É puxar na boca e seguir a tua mão. Entendeu? Esse é o cavalo quebrado pra mim, né? Às vezes o pessoal confunde cavalo quebrado com cavalo de cabeça baixa, todo capotado. Não. O cavalo quebrado é na hora que você pede, ele tem aquela reação de 1 segundo e fazer o que você quer. E não puxar aqui o cavalo brigar, ou erguer, né? Ir pro outro lado. A modalidade hoje que você acha mais complexa, rédeas? Bom, é claro, porque, assim, não tem referência nenhuma, né? Tipo assim, você vai fazer salto. Não desmeseu, tem um obstáculo, o cavalo tem a referência. Você vai fazer apartação, tem a referência do boi. Você vai virar um tambor, tem um tambor de referência. Que é mais fácil, não estou falando que é fácil. Mas você tendo uma referência, existe uma coisa que chama condicionamento. O teu cavalo condiciona, repete e acaba fazendo. A rédea, você tem que entender que entrar numa pista você não tem nada. E uma hora você vai começar parando, uma hora você vai começar espinando, uma hora você vai começar galopando, o cavalo tem que fazer tudo sem muito, assim, com pouco contato. Então, e sem reação, o cavalo respondendo na hora, fluido. Então, realmente, a rédea, a modalidade, ela é muito, muito apurada, né? Ela é muito difícil, ela é muito complexa. Entendeu? Tanto que, não só a parte do treinamento, mas a parte de linhagem. Entendeu? Hoje, por que a linhagem de rédea ela é muito... Todo mundo quer e bate forte, porque é uma linhagem feita, porque não são todos os animais que suportam, assim, correr a milhão no esbarro, fazer um rollback e voltar galopando devagar. Essa aceleração e desaceleração são todos os cavalos que suportam. Então aí você põe a linhagem de rédea, mistura com outras linhagens para fazer outras modalidades, então acaba dando essa aptidão, essa cabeça, esse equilíbrio, essa calma, essa tranquilidade. No momento eu tô a 100 por hora, mas no momento tem que estar a 10 por hora. Exatamente, não são todos os animais que suportam isso. Todas as linhagens que suportam isso. Então realmente a rédea, vamos falar assim, eu não gosto de falar a palavra elite, porque parece que elite é coisa de gente que tem dinheiro, entendeu? Mas realmente é uma linhagem, é uma disciplina, uma modalidade que ela... Quem está ao redor dela, mesmo que não for fazer ela, mas está ao redor dela, eu acho que tira muita vantagem disso. Entendeu? Para outras modalidades, assim, o treinamento de rédeas mesmo vai ajudar o treinamento de outras. Porque no fim, o conceito é o mesmo.
Você entendeu? Eu tenho certeza que você vai fazer uma doma tua ali, o teu conceito, a pressão e alívio é o mesmo. É o mesmo que a gente faz. É que eu vou para uma disciplina, modalidade você vai para outra. Mas o conceito é o mesmo, entendeu? Eu acho que em todas as modalidades. Eu não consigo ver uma modalidade que, tipo assim, o cavalo fez, você pede mais. O cavalo fez, você pede mais. Não, o cavalo fez o que você quer, você alivia. Isso é base de tudo, ou não? Então eu não vejo uma modalidade que seja ao contrário disso. Então, às vezes, treinamento de cavalo é muito negócio de conceito. Hoje, muita gente sabe fazer um cavalo falando de rédeas. Eu acho que sabe fazer um cavalo espinar, esbarrar, galopar, trocar de mão. Tanta gente consegue fazer um cavalo domar. Mas o diferencial, se não tiver o conceito, você não faz. Não faz. Pelo menos essa é a minha opinião. Tem muita gente que é só repetindo, né? Exatamente. É só repetindo e não sabe se aquilo ali tá tendo um efeito positivo ou negativo. Eu sempre falo, treinar cavalo, independente do que você faz, você só fica bom na hora que você começa a pensar como eles. Quando você começa a entender o que eles pensam, aí não é. Você quase tem que virar um cavalo. Exatamente. Né? Quando eu tô treinando, a gente teve curso lá, você fez, mas assim, quantas vezes eu falo em curso, assim, gente, se eu fosse um cavalo, o cara me puxa, eu venho, eu vou ali, ele alivia, o que eu vou fazer? Eu vou, porque eu vou buscar o alívio. Se eu fosse um cavalo, eu pensava isso, entendeu? Então é mais ou menos isso. E eu acredito que no seu trabalho é a mesma coisa. E é o tempo desse alívio, né? Exato. Porque antigamente você demorava mais a entender para dar o alívio, então o cavalo vai demorar mais a atender e demorar mais a ficar pronto. Hoje... Então, quanto mais você tem esse timing, mais rápido o cavalo aprende, porque é mais claro para ele. E, às vezes o cavalo ele não aprende ou ele piora por confusão, porque ele não está entendendo a hora de se aliviar, a hora de se puxar, entendeu? Eu sempre falo, aprende quando alivia, não quando alivia, não quando puxa. E às vezes, quando você não tem esse timing, né, a pessoa não tem, com certeza, às vezes um cavalo com a gente que tem esse timing vai ficar bom em 10 minutos, que a pessoa que não tem vai ficar bom em 4 dias, uma semana. Aí é questão de tempo, né? Agora, esse time também a gente pega com experiência. Não é comprando ali no Walmart, né? Então tem que ralar, tem que... Não, gente, eu falo assim... Claro que hoje, quando você chega depois de 35 anos de produção, você chega num momento que você tem assim, muito controle da situação. Mas para chegar até aqui, sabe quantos cavalos a gente já estragou? Quantos cavalos você poderia fazer? Rapaz, se eu tivesse montado fulano há 10 anos atrás... Exatamente. Entendeu? Então, isso aí é nítido, entendeu? Então, a gente não nasce... A gente pode nascer com talento, mas a gente... desenvolve isso com conhecimento, com dedicação, com trabalho, com tudo. Uma frase para nós encerrar essa conversa, que eu acho que essa conversa ia durar muito tempo, mas é uma frase que você deixa para as turmas que vai assistir esse vídeo. Tem várias, entendeu? Mas assim, aqui eu acho que quando a pessoa ela quer o que ela tá focada e quer, e não desistir, cara, porque isso, não desista do teu objetivo, do que você quer. Se realmente quer, não desista, porque momentos difíceis todo mundo tem. Problemas com cavalos, todo mundo vai ter. Eu já tive muito, tenho certeza que você também, todo mundo tem. Só que a partir do momento que você tem esses momentos ruins, esses problemas, você desiste, acabou. Entendeu? Então desistir é a palavra que não existe no meu vocabulário quando a gente quer atingir algum objetivo. Então é isso aí. Tá aí, conversa hoje foi com o Franco, moçada. Então você já vai lá, vou deixar o Instagram dele aqui, vocês seguem ele e acompanhem a tocada do homem. Quando tiver curso dele no Brasil, não perca a oportunidade. Eu fui no segundo eu não dei conta de que eu estava longe, mas com certeza no próximo eu estarei presente. Meu amigo, muito obrigado, que Jesus proteja o senhor e sua família. Nossa, amém, obrigado, adorei a conversa e muito obrigado por fazer uma visita aqui pra gente. Show de bola.